Capítulo 212 – Auto-sacrifício. Dezenas de lobos prateados surgiram da grama alta, saltando e correndo em direção a Fernando. Apesar de cercado por dezenas de bestas, sua expressão manteve-se calma. Quando um dos lobos estava perto de morder seu rosto, foi agarrado por sua mão. Bang! Craque! Com as mãos nuas, Fernando esmagou o focinho da criatura, então puxou seu corpo, guardando-o em sua pulseira de armazenamento. Apesar de matar facilmente um deles, o restante estava em frenesi. Assim que sentiu o cheiro de sangue, a fúria da alcateia aumentou. Meia hora depois, o local estava cheio de marcas de luta, a grama alta estava encharcada de sangue vermelho ainda quente. Apesar do cenário devastador e dos indícios de batalha, não havia corpos, havia apenas um único indivíduo, de pé. Seu rosto, mãos e armadura estavam encharcadas de um vermelho vívido. Então essa é minha força atual. Fernando disse, com um rosto inexpressivo. Ele havia lutado e matado dezenas de lobos prateados apenas com as mãos nuas, em comparação com a primeira vez que lutou com uma besta dessas, onde mal conseguia lidar com um, agora parecia brincadeira de criança. Enquanto estava perdido em pensamentos, uma figura surgiu da floresta próxima. Fernando nem sequer virou o rosto para olhar. Conseguiu. A figura revelou-se, uma criatura com diversos tentáculos e um único olho, era Bracas. Sim, eu consegui alguns, mestre. Bracas disse, mostrando diversos lobos prateados jovens presos em seus tentáculos. Apesar de jovens, as criaturas tinham o tamanho de cães normais. Vou! Os pequenos lobos prateados uivaram e lutaram, mas não conseguiam se libertar do Beholder. Fernando aproximou-se de um deles, então tocou sua cabeça. O lobo tentou mordê-lo, mas seu focinho foi segurado com firmeza por sua mão. Grrr. O pequeno rosnou, mas vendo o olhar frio do humano à sua frente, seu rosnado agressivo lentamente diminuiu. Vendo isso, Fernando assentiu. Você realmente consegue domesticar essas coisas? Perguntou, com um rosto duvidoso. Não se preocupe, mestre, para um Beholder, domar criaturas desse nível é tão fácil quanto caminhar. Mas você nem tem pernas, disse, olhando para a criatura que flutuava sob o chão. Ain, é só uma expressão humana, não ligue para isso. Apesar de um pouco duvidoso, Fernando confiava nas habilidades de Bracas. Olhando para os jovens lobos, sentiu-se um pouco mal. Ele havia acabado de matar a alcateia desses pequenos, mas agora pretendia domá-los. Não há outro jeito, essas são as regras desse mundo. Pensou consigo mesmo. Desde que viu os subtenentes da Guilda Massacre montando bestas, pensou na possibilidade de domar algumas para si, levando em conta as habilidades de Bracas, pensou ser possível. Certo, deixe em suas mãos. Com um movimento, absorveu Bracas e os lobos para o anel de aprisionamento. Está quase na hora, tenho que voltar, mas antes, Fernando tirou algumas toalhas e limpou o sangue. Devido a estar testando sua força atual, havia lutado com os lobos de mãos nuas, mas devido a isso seu corpo havia ficado completamente sujo. Algum tempo depois, o primeiro esquadrão retornou ao ponto de encontro, era Gabriel, junto ao esquadrão 05. Ao longe outro esquadrão surgiu, era o esquadrão 03, liderado por Noah. Parece que somos os primeiros. Noah disse, chegando próximo ao 05. Sim, parece que os outros foram um pouco mais longe. Gabriel respondeu. E então, como se saíram? Noah perguntou, com um leve sorriso. Você parece bem arrogante desde que virou cabo, Noah. Ronald disse, caminhando para a frente. Os soldados rapidamente abriram caminho, como se estivessem demonstrando respeito. Noah não parecia surpreso com a situação, apesar de ter sido escolhido para a posição de cabo por Fernando, sua força não era de forma alguma superior à de Ronald. Na verdade, ele poderia até acabar perdendo. E você não é? Emily disse, caminhando cheia de orgulho ao ver os olhares de medo e admiração dos novos soldados. Atrás dela, Lance e Léo caminharam calmamente, já acostumados com ela. Você decaiu bastante, Lance, virou babá da baixinha? Ronald respondeu, rindo. Tá querendo brigar, Ronald? Os quatro caíram em gargalhadas com a cena familiar, enquanto isso os soldados em volta tinham expressões estranhas. Em suas opiniões essas pessoas eram monstros, cada um mais forte e aterrorizante que o outro. Emily em especial era conhecida no 03 como Diaba Vermelha. Não muito tempo depois os esquadrões 01, 2 e 4 chegaram. TSK, onde o líder está?
Teodora reclamou, então olhou para Carol. Aposto que você sabe, Carol pontou e disse, se aproximando dela com um sorriso brincalhão. Carol suspirou, já estava conformada com a personalidade terrível de Teodora. Não acho. Certo incomodar a namorada do chefe. Tom disse, levemente nervoso, principalmente ao se lembrar de antes. Teodora sorriu ao ouvir isso. E se eu incomodar você no lugar dela, que tal? Tom estava prestes a dizer algo, mas acabou não conseguindo. Que tal acalmar os hormônios, criançada? Ilgner disse, com os braços cruzados. Não se intrometa, loiro narigudo. Teodora falou, irritada por ser interrompida. Ilgner deu de ombros com as provocações. Bum! Nesse momento uma figura surgiu, em meio a uma névoa vermelha, seu rosto, apesar de limpo, continha alguns traços de sangue. Todos inicialmente ficaram assustados, principalmente os soldados, mas ao perceberem de quem se tratava, acalmaram-se. O oficial Fernando voltou. Um dos soldados falou, animado. Parece que todos já estão aqui. Fernando disse, com um rosto calmo. Líder, hora de cumprir sua promessa. Teodora disse, num tom confiante, então jogou uma pulseira de armazenamento, dentro dela havia várias outras pulseiras, todas cheias de corpos de animais. 143 corpos de bestas, você conseguiu bastante. Fernando disse, ao examinar o conteúdo. O que? Gabriel e Tom disseram ao mesmo tempo, atordoados. Gabriel entregou sua pulseira, nela continha apenas 60 corpos de bestas, ele já achou esse número incrível, mas Teodora havia conseguido mais que o dobro. Noah tinha uma expressão complicada, mesmo com Lance, Léo e Emily em seu esquadrão, eles só haviam conseguido 100 corpos de bestas. Emily em especial ficou irritada ao ser derrotada. Tom e o 04 haviam conseguido 120 corpos, em grande parte devido à força de Simon e às arqueiras Lynn e Cynthia. Ilgner então entregou sua pulseira, depois de Teodora, ele era quem tinha mais chances de vencer. 130 corpos de bestas. Fernando disse. Todos ficaram perplexos, principalmente os membros originais do Esquadrão Zero, já que sabiam da força real de Ilgner, que estava acima até do próprio Fernando. E, parece que temos um vencedor, eu mesma. Teodora falou, rindo. E o meu prêmio é uma noite com o líder. Todos ficaram em silêncio com essa declaração absurda. Carol em particular, a encarava feito uma águia faminta. Estou brincando, só brincando. Não vou roubar o líder da pequena Carol aqui. Fernando balançou a cabeça, então olhou para Ilgner irritado, como se dissesse você poderia ter vencido e evitado isso tudo. Ilgner percebeu seu olhar, mas riu como resposta, como se dissesse quem prometeu isso foi você, não tenho nada a ver. Já que o líder está fora de questão, então eu quero uma noite com ele. E disse, apontando para Tom, que ficou perplexo. Fernando suspirou com isso. Por que ela não pode pedir algo como uma pessoa normal? Eu não posso responder pelo Tom, além disso. Qualquer coisa sexual está fora de questão. Se é pelo líder, eu faço. Tom disse, gaguejando. Todos olharam para ele sem palavras, o que o deixou vermelho de vergonha. Até mesmo Fernando não sabia o que responder nessa situação. Pelo líder o caramba! Lance disse gargalhando, então puxou Tom pelo pescoço e venha cá, eu vou te ensinar umas coisas bacanas sobre mulheres primeiro. Teodora deu um leve sorrisinho com a situação, mesmo com todos olhando para ela, não parecia se importar. Fernando queria dizer algo, mas como Tom não parecia se importar, ele resolveu não se intrometer, isso era assunto deles. Como alguém que já teve problemas em lidar com mulheres, não queria interromper. Estou torcendo pela sua sobrevivência, Tom. Pensou, desejando-lhe sorte. Como prometido, Fernando deu um bônus a todos do 01, então retornaram a Vento Amarelo. Ao entregar os corpos das bestas, Carius ficou sem palavras. Como é possível? Fernando havia reunido quase 600 corpos de bestas em apenas um dia, esses materiais seriam suficientes para ele trabalhar por longo tempo. Enquanto eu estiver fora, foque em produzir poções de mana maior, se precisar de qualquer coisa, fale com meus guardas, Augustus Avus, eles irão te auxiliar. Fernando disse. Não se preocupe líder, iremos ajudar o Sr. Carius no que for necessário.
August falou de forma confiante. Fernando assentiu, ele confiava muito nos dois guardas, por isso deixou uma grande quantidade de moedas de prata com os mesmos, para pagar Carius e os trabalhadores da mansão e da linha negra enquanto estivesse ausente. No dia seguinte, um dia antes da partida, todos do Pelotão Zero foram dispensados de treinamento, essa havia sido a ordem dada pelo próprio oficial imediato, então todos relaxaram e aproveitaram sua última chance de descansar. Durante o dia, houve muitos comentários a respeito da aposta e do prêmio dados a Teodora. O que confirmou ainda mais os rumores foi o fato da Cabo Teodora ter sido vista entrando nos aposentos do Cabo Tom na noite anterior à folga. Você ouviu? Dizem que a Cabo Teodora saiu nesta manhã de lá, mas o Cabo Tom ainda não foi visto. Não poderia ser que ela o matou de tanto. Apesar dos rumores excessivos, Tom finalmente foi visto no meio da tarde, mas ele parecia levemente envergonhado, principalmente ao saber dos rumores a seu respeito. Dum dum dum. Tan. O som dos tambores e das trombetas soaram alto em todas as guarnições, milhares de soldados estavam marchando em direção ao portão sul.